Nessa tarde somos gratos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Pai do meu espírito. Nessa tarde, Senhor, estamos aqui reunidos para a honra e glória do Teu santo nome, para aprender, meu Senhor, da glória com Teu espírito e entender na nossa mente, né, a salvação na graça, a salvação dos espíritos, meu Deus. Nessa tarde estamos aqui reunidos, os irmãos, as irmãs estão aqui para Te adorar nessa tarde em espírito, meu Deus. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, para entender cada vez mais essa graça, que é outro nível, é o nível de revelação do terceiro céu. Muito obrigado nessa tarde, amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz aos irmãos aqui, amém? Amém. Graças e paz aos irmãos aí do canal, Antônio Oliveira 080. Quero pedir para os irmãos aí para se inscrever, irmão, aí no canal, deixar o seu like, comentar. É muito importante você estar enviando esse vídeo para os estados, né, para o seu vizinho, né, para os seus colegas de trabalho. Enviar esses vídeos, mano, para entender o que é a nova aliança. A nova aliança vai falar sobre a graça, né? A aliança eterna. Essa aliança eterna, ela vai falar muito, mas muito é só sobre a graça de Deus, deixando os rudimentos da lei para trás, deixando o pacto anterior para trás, e a graça é o pacto eterno, é o pacto, né, da salvação dos espíritos, é o pacto de entendimento na mente. Esse pacto é um pacto que a teologia sistemática não prega, né, que a tradição religiosa tradicional não prega, que é o pacto da graça. Estamos aqui para pregar o pacto da graça, a aliança eterna que Jesus fez no seu sangue, né? Jesus, ele fez uma nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança foi feita no seu sangue carmesim. Amém, queridos? E hoje nós vamos estudar um tema aqui meio pesado aí para os irmãos entender. É um tema muito, mas muito pesado mesmo, né? Então, hoje, apostasia, homens hipócritas, consciência de mentirosos. Nossa, Deus, é muito pesada essa mensagem, irmão. Os irmãos aí do canal, né, que vai assistir essa mensagem, que vai repassar essa mensagem para outros irmãos, outras irmãs, né? Preste bastante atenção, né, nessa mensagem de hoje, porque é muita Bíblia. Nós aqui, irmão, o nosso assunto aqui é só Bíblia. Você tem que entender a Bíblia. Se você não entender a Bíblia, né, esse novo pacto, você não entende a graça. Se você não entender a graça, você fica sendo escravo do sistema religioso, da teologia sistemática, né? Aquele que estuda bacharel em teologia, aquele que faz teologia, essas pessoas que prendem os filhos nas instituições, e você não passa a conhecer a graça de Deus, porque você está preso a um sistema. Mas nós temos que estar presos em quem? Ao nosso Criador, que é Pai do nosso Espírito. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Pai do nosso Espírito. Quantos podem aplaudir a Cristo aqui nessa tarde, irmão? Isso é maravilhoso, entender isso aí, amém, querido? E o tema é esse aqui, irmãos, ó. Apostasia, homens hipócritas, consciência de mentirosos. Vamos entender isso aqui, irmão? 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo. Nós vamos começar a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, para poder entender, né, a palavra da graça de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao número 3. Os irmãos, pode ler aí, e os irmãos vão passar a entender o tema da mensagem. Vamos lá. 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Parou, depois o irmão continua. Quando Paulo escreve ao Timóteo que nos últimos tempos, os últimos tempos era 2000 anos atrás, irmão, não é hoje não. Os irmãos entender claramente o que o apóstolo Paulo estava escrevendo ao seu filho Timóteo, né? Que nos últimos tempos, ela quer a geração, né? A era 70 ali, estava para completar a era 70, Paulo escreve isso antes da era 70, então aquele século, faltava o cumprimento do século, porque a era 70
cristã, aonde Cristo nasceu, aonde Cristo ressuscitou, e o templo ficou ali 37 anos de pé até cumprir uma profecia de Lucas 19, 43 e 44. Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, olha para a cidade, sentado no jumentinho, chora e profetiza. Aí o cumprimento veio 70, né, o ano 70, né, que ali foi a queda do templo, ali, né, foi a morte do judeu, do sacerdote humano, todos foram mortos à espada naquele juízo final, naquela consumação daquele século do juízo. Então, quando Paulo fala os últimos tempos, ele não está falando hoje, ele está falando há mais de 2000 anos atrás. Ele estava envolvendo o gentil, ele estava envolvendo o judeu, ele estava envolvendo as tribos que estavam vivendo a grande tribulação na igreja da Ásia, que João escreveu. Então era o contexto geral daquela geração. Amém, querido? Continue, irmão. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Olha, presta atenção, irmão. Vamos ver quem é esses espíritos enganadores. Vamos lá, continua. E doutrinas de demônio. Olha, doutrina de demônio. Não é doutrina de um ser que existe, irmão. Essa doutrina, quando se refere à doutrina de demônio, é de homens, vai falar mais na frente, hipócritas, que enganarão até mesmo os escolhidos, porque estavam para se cumprir os últimos tempos daquela geração. Continua, irmão. Tais que ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Olha só, irmão, homens hipócritas e mentirosos. O que homens hipócritas e mentirosos são aqueles, irmão? Aqueles que diziam que Jesus tinha vindo. Paulo orientava para os irmãos que o juízo não tinha o cumprimento ainda. Paulo fala assim, olha, eles escrevem como se fosse nós mesmos. Mas nós não escrevemos que cumpriu ainda. O juízo estava para se cumprir, irmão. Então Paulo advertia, né, aqueles homens mentirosos, hipócritas. Mas levando para os dias de hoje, vamos entender isso aí. Levando para os dias de hoje, será que tem homens hipócritas, irmão? Tem homens mentirosos nos dias de hoje? Será que tem? Tem sim, porque não prega a nova aliança, porque não está na doutrina da graça de Deus, não reverencia o sangue derramado na cruz do Calvário ali por Cristo Jesus, que fez uma nova eterna aliança. Isso é hipocrisia, homens mentirosos, enganando muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que são dizimistas de 10ª parte que era na lei, o sacerdote levítico que cobrava a 10ª parte porque era lei, era uma sentença ao povo de Israel. Malaquias 1. Então essa sentença chegou para o povo de Israel. Deus decretou uma sentença que quem não dasse o dízimo naquela era, né, Deus enviava pragas, lavoura, e comia todas as lavouras, porque era uma desobediência, era uma sentença do próprio Criador. Amém, querido? Continue. Homens mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha, irmão, o que é consciência cauterizada? A consciência cauterizada, irmão, é uma coisa que você ouve 20, 30, 40, 10, 15 anos e cauterizada por quem, irmão? Por homens hipócritas e mentirosos. Fique com a consciência cauterizada, irmão, para tirar essa consciência, para tirar esse congelamento da mente de homens hipócritas e mentirosos é muito difícil. Por quê? Porque não ensina a doutrina da graça de Deus, a nova aliança, e ensina todo o Antigo Testamento para a pessoa cumprir na Páscoa, no dízimo, no jejum, na campanha, Pentecoste, no batismo nas águas. Isso era tudo a antiga aliança. Quando Jesus ressuscita, ele faz um novo pacto, e esse novo pacto, o justo viverá por fé, sem as obras da lei, porque o reino de Deus, irmão, lá em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quantos estão alegres com o Espírito aqui nessa tarde? Oh, glória! Estamos alegres, muito alegres nessa tarde com o nosso Criador. Continua, irmão. E proíbe o casamento e consumo de alimentos. Parou, irmãos. Vamos entender um pouquinho. Proibição de casamento. Irmão, quando a instituição determina o casamento de jovens, porque tem que obedecer a instituição, é homem de consciência, o que, irmão? Cauterizada, olha só, hipócritas,
Porque o amor, ele não pode ser relacionado a uma instituição religiosa. O amor é de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor por causa da mente e da consciência, né, de homens hipócritas, porque não conta a verdade. Jamais, irmão, eu falo porque a minha filha estava numa instituição religiosa e eles obrigaram ela a casar com uma pessoa da própria instituição. Qual o sentido, qual o final que deu? Separação, porque casa sem amor. Porque o amor, irmão, constrói tudo, o amor suporta tudo. Segundo a palavra do Senhor, Paulo diz que o amor suporta tudo. Sem o amor, não tem como suportar a dificuldade do ser humano, porque duas mentes vivendo, são duas mentes diferentes, dois seres humanos diferentes. Se não tiver o amor, casamento não flui, casamento não vigora, casamento acaba. Quem sofre são os filhos que nascem, irmão. E essa é a consciência de homens hipócritas, né? Com a consciência cauterizada, doutrina de demônio, porque querendo que o homem se casa com outra pessoa sem o amor de Deus. Continue, irmão. E proíbe o casamento e consumo de alimentos de Deus, criou para serem recebidos com ação de graça pelos que crerem e conhecem a verdade. Olha só, irmão. Nós sabemos que a tradição religiosa, a teologia sistemática, ensina que você precisa de um alimento para você chegar até a Deus, sim ou não? Sim, ensina, sim ou não, irmão? Sim, ensina que para você chegar a Deus tem que ter o que, irmão? Alimento. Que alimento é esse? Que alimento é esse? Pão, suco, lavagem de água, não é isso, irmão? Tem lavagem do corpo, tem que mergulhar, né? Se você não batizar, você não vai ser salvo. Onde está escrito isso, irmão? Onde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aquele que for batizado será salvo, mas era no sangue de Cristo. O batismo não trazia salvação, não tirava o pecado. Quem trouxe a salvação foi o sangue de Cristo. Quem perdoou o pecado foi o sangue de Cristo. Quem fez uma nova criatura, quem fez filho, espírito predestinado, foi o sangue de Cristo. Continue, irmão. Proíbe o casamento e consumo de alimentos, né? Pode ir. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Olha só, irmão, tá vendo? Tudo que Deus criou é bom, mas nada deve ser rejeitado. Por quê? Porque alimento não pode vir como doutrina. Não pode. Se eu hoje não comer pão, se eu hoje não participar da Páscoa, eu não tenho comunhão com Deus, eu estou em pecado. Irmão, aonde está escrito isso? E se não tomar açaí? E se não tomar, a consciência fica cauterizada. Não, eu tenho que tomar porque eu estou sendo desobediente. Desobediente a quem? A quem, irmão? A Deus? Não, você está sendo obediente ao homem, porque Deus não olha essas coisas. Deus, irmão, a única coisa que Deus olha para nós é o nosso espírito justificado, santificado, regenerado, abençoado, nenhuma condenação. A nossa carne quem controla é nós, né? Nosso pai biológico é pai da nossa carne. Nós temos uma herança adâmica? Sim, nós temos uma herança adâmica, mas Cristo tirou aquela herança da doutrina, que está lá em Romanos capítulo de número 5, né? Deus tirou aquela herança, porque a lei vigorou de Adão até Moisés, então Cristo tirou aquela herança. Hoje nós temos obras da carne, né? As obras da carne qual são manifestas: idolatria, feitiçaria, inimizade, Gálatas 5,19. Tem vários nomes aí no livro de Gálatas capítulo 5. Continua, irmão. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha só, irmão, o que Paulo está ensinando ao apóstolo Paulo, o Timóteo aí? Paulo escreve ao Timóteo, né? O que o apóstolo Paulo está ensinando aí? Porque, irmão, era muita idolatria naquela era cristã. Sobre alimento, sobre os deuses, sobre homens que se achavam santo demais. A idolatria era muito grande.
né? A consciência daquelas pessoas era muito grande em questão de congelar, cauterizar as mentes das pessoas acerca do casamento, acerca de alimento, acerca dos deuses. Então era muito grande, irmão. Então nós passamos a entender o quê? Que essa consciência, ela continua até hoje na consciência carnal, irmão. Desde 2000 anos atrás se passou, tudo se cumpriu lá naquela era, naquele tempo, e continua até hoje. A consciência cauterizada por homens hipócritas, homens de consciências e mentirosos, chamando o Criador de mentiroso, que no seu sangue não fez uma nova aliança. Sim, foi feita uma nova aliança. Então quando você fala que a nova aliança não existe, você está chamando o próprio Criador de mentiroso. A consciência fica cauterizada. Isso aí é muito importante entender isso aí, irmão. Agora vamos lá, irmão. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Olha, vamos entender, irmão, com tranquilidade, para nós entender o que acontece nos dias de hoje também. Vindo lá da era 70, mais de 2000 anos atrás, e trazendo para os dias de hoje. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 7, irmão. Vamos ler. Eu gosto de Bíblia. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos... Parou. Homens amantes de si mesmo, avarentos. O que é homens amantes de si mesmo? Ele amando ele mesmo, irmão. Ele amando a ele mesmo. Avarento. O que é uma pessoa amar a si mesmo e avarento? Ele se corrompe com o espírito. Em Gálatas 5,16 ele fala assim, ó, andar em espírito, não cumprirei as consciências da carne. O que é andar em espírito? Andar em espírito é você crer pela fé na ressurreição de Cristo, obedecer o espírito. E, rapaz, isso é muito importante. Lê de novo, eu gostei que você lê isso aí, irmão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Para aí, parou. Blasfêmio. O que é blasfêmia, irmão? Vamos entender agora o que é blasfêmia? Vamos entender Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Vamos entender o que é blasfêmia. Agora, irmão, vai doer isso aqui, hein? Hebreus 10, versículo 29. Vamos ver o que é blasfêmia. Segundo o apóstolo Paulo escreve aos hebreus que era convertido, veio do judaísmo e se converteram a Cristo. Vamos lá. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Isso é o quê? Isso é o quê? Blasfêmia, irmão. Lê de novo, irmão. Por favor, lê de novo para os inscritos entender, para os irmãos entenderem. Lê de novo. Hebreus 10, 29. Quão mais severo castigo julgam vocês, merecem aqueles que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Irmão, o que é insultar o Espírito da graça? Blasfemar, rejeitar o sangue da cruz. Olha, isso é sério, irmão. Falar que isso aqui que nós pregamos é uma mentira. Isso é muito sério. Quer dizer, Cristo fez uma nova aliança. E se eu falo que ele não fez, eu estou o quê? Insultando um agravo ao Espírito da graça, irmão. Mas como isso é muito... Que considerou profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado. E insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça. Rapaz, quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus. Rapaz, o negócio é muito sério. Irmão Sávio, o negócio é sério. Muito sério. Continua, irmão Sávio. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos,
sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Parou aí. Sem amor para com os bons. Ô, irmão, eu vou contar aqui a aula. Será que agora. tem por aí? É. Será que tem por aí fora? Sem amor para com os bons. Vou contar algo aqui, vamos ver se os irmãos vão entender. Eu era tesoureiro de uma instituição religiosa e nesses 10 anos como tesoureiro, começou a reunir um casal lá na instituição. E esse casal precisou comprar remédio. Esse casal tinha uns 2, 3 meses, estava reunindo lá. E eu procurei o líder da igreja e o líder da instituição, vou falar que igreja somos nós. Procurei o líder da instituição, cheguei para ele, falei o problema, né? E ele falou assim: não pode dar dinheiro para esse pessoal comprar remédio, não é dizimista. Olha, irmão, amor para com os bons, hipócritas. Olha só, a que ponto nós chegamos? Não pode comprar remédio para essas pessoas porque eles não são dizimistas. Aonde está escrito isso, irmão? Agora cumpre aquilo que Jesus falou, né? Mateus 22, 37 até o 39. O amor, o primeiro mandamento é o que, irmão? O amor a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o que, irmão? Ao próximo como a ti mesmo. Aonde está o amor aí, irmão? Homens hipócritas, mente cauterizada, homens que não têm afeto natural, irreconciliável, sem, irmão, só Deus dá misericórdia, só Deus, irmão, só Deus. Continua, irmão, sabe? Pode continuar aí. Ixi, eu acho que eu até perdi. Isso é capítulo 2 Timóteo 3, versículo, acho que você está no 3 ou 4 aí. Desviarão os ouvidos da verdade. Opa! Parou. Desviarão os ouvidos da verdade. Voltando à forma. Jesus, ele falou em João 8,32, ele falou o que lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É engraçado que naquele versículo tem duas palavras, verdade, né? Conhecereis a verdade, o Jesus da carne. Aí depois, e a verdade, a ressurreição de Cristo. A verdade é a nova aliança, irmão. Irmão, você tem certeza que você está falando assim? Em Gálatas 5:1, estáis pois firme na liberdade que Cristo vos libertou, não vos tornei de novo a entrar no jugo da servidão à lei. Oh Jesus, isso é maravilhoso. Continua, irmão, sabe? Voltando às fábulas, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Parou um pouquinho, me veio quentinho aqui na mente. Voltando a fábulas, vamos lá para Colossenses 2:8. Vamos lá. O que Paulo falou sobre isso? Voltando às fábulas. Vamos lá. Colossenses 2, versículo de número 8. Bem quentinho na mente. Não tem esse versículo aqui não, mas... Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vã e enganosa, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, não em Cristo. Olha só, irmão, nossa, isso é muito sério, irmão. Isso é muito louco, como diz aí fora, é loucura de homens mentirosos, hipócritas, que não falam a verdade para o povo, né? Olha, você tem que vir na consagração de 5 horas, porque se você não vir, você está sendo desobediente a Deus. Mentira, irmão. Você tem que obedecer a instituição e encher o bolso deles. Eles têm que fazer de você presa. Se você não for, você não é presa. Você tem que ir para ser presa. E você sendo presa, você é fácil de ser manipulado. De ser ovelha manipulada. O que é ovelha manipulada? Tira a lã fácil. Irmão, é o animal mais dócil que tem, é a ovelha. É fácil de tirar a lã, fica quietinho e você está lá, ó, tirando a lã dela. Assim é a ovelha sem lã, que não conhece a palavra, obedecendo a homens mentirosos, hipócritas, que não têm a consciência cauterizada. Irmãos, esse estudo é muito pesado. Vai, irmão, continua. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Fazer a obra de um evangelista,
cumpre o teu ministério. Parou. Hoje eu estou fazendo que obra, irmão? A obra de um ministro. Essa é a verdadeira obra. Ensinar sem tirar a lã, irmão. Fazer com a sua mente refresca. Opa, conheci o meu pai, eu sou o Espírito. Fazer reflexão. Eu não preciso pagar nada, é o contrário, eu vou lá e não me alimento. Ô glória! É o contrário, eu não preciso dar nada, nem a 10ª parte, eu vou lá e me alimento. Eu tenho união com os meus irmãos. Isso é a verdadeira paz que Cristo falou. Jesus falou eu acho que se eu não me engano, lá em Mateus 18, 20, aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele falou templo, irmão, aonde estiver, aonde? Vamos para a casa de Deus. Qual casa, irmão? Vamos para a casa do Senhor. Qual casa do Senhor? Se você é templo, se você é casa, pode a casa se encontrar com a casa? Nossa, pode templo se encontrar com o templo? Nem no monte, nem em Jerusalém. Ei, irmão, esse estudo é maravilhoso. Nós temos que entender a palavra para não ser pego, né, com homens que contam mentira, prendendo você em doutrinas de homens, né? Se você não trazer o dízimo, você não pode participar da Páscoa, da ceia. Aonde está escrito isso? Que Cristo falou assim que depois da ressurreição nós devemos andar por fé, não por vista, não que nós vemos. Isso é muito importante. 2 Coríntios 4:18, irmão. Vamos ler isso aí? 2 Coríntios 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não vê é eterno. É eterno. O que é que não vê, irmão? O que é que não vê que é eterno? O Espírito da graça, o Espírito de Deus. É um exemplo. Eu vejo uma energia passar nesse fio, correto, irmão? Vê não. Eu vejo a energia passar nesse fio? Não. Vê não, né? Como que eu vou ver? Como que eu vou ver que a energia está passando nesse fio? Se eu descascar ele ali e for lá e botar o dedo aí, eu vou ver? Sentir o choque, eu vou ver que está passando a energia. Ou se uma luz iluminar, né? Olha aqui, ó, a mente iluminada entende o ministério do Espírito, pratica as obras do Espírito e anda em Espírito, porque nós temos o que, irmão? A mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não faz agravo ao Espírito da graça. Oh glória! Isso é maravilhoso entender isso aí. Irmão, esse estudo é maravilhoso. Continua, irmão, lendo aí. Continua lendo aí. Eu até saí, você pediu para ler outro, é 2 Timóteo 3, continua até no 8 aí. Você já leu o 8, continua até no 8. Ah, tá. 2 Timóteo 3, 8. Vou continuar do 6 aqui, tá? Isso. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, parou. Pode chegar ao conhecimento da verdade, irmão? Não. Porque está com a consciência cauterizada. A consciência da verdade, ela aparece quando você dá valor ao Espírito da graça de Deus. Você passa a ser um filho verdadeiro. Você não é mais ovelha. Você não é a nova criatura. Você é filho. É Gálatas 4, versículos 7 e 8. Você é filho, irmão. Se você é chamado de ovelha, se você é chamado de nova criatura, isso não existe. Você é filho, nova criatura depois da ressurreição. É a expressão partindo para o lado do filho. Isso aí é importante. Continue, irmão Sábio. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Parou, irmão. Até aí tá bom. Acabou esse capítulo aí. Como rejeitar a palavra de Deus
ela é muito difícil, viu, irmão? Você lê para as pessoas, e as pessoas não entendem. Você lê para as pessoas não entendem. Por quê? As mentes cauterizadas pelas pessoas que não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Isso aí é muito terrível, é complicado. Por quê? Porque as pessoas passam a ser presas, irmão. Passam a ser conduzidas por homens. Só na dependência de homens. Ô líder, vem aqui em casa, meu marido está bêbado, vem orar por ele. Ô líder, vem aqui em casa orar por mim que eu estou com dor de cabeça. Ô líder, vem aqui em casa, porque hoje eu não dei o dízimo, eu não posso tomar a Páscoa, a ceia. Vem aqui em casa, eu só vou se vier aqui uma palavra. Ô líder, vem aqui porque eu caí da escada, eu estou precisando levar para o hospital. Ô líder, irmão, nós precisamos ter fé no Criador, nesse Cristo maravilhoso. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. A fé, ninguém pode ver, mas você tem que ter fé nesse Criador. Nós temos que ter fé nesse Criador, que é maravilhoso. Se você não tiver fé, você vai obedecer a homens, e a fé, ela é neutralizada, porque a mente cauteriza, a fé não entra em ação, e você não conhece o Espírito da graça. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, Hebreus 6, nós já estamos terminando, irmão, tem tanto versículo, mas você começa a falar. Oh Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. Irmão. Ora, com respeito àquele que uma vez foi iluminado, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, e é impossível que seja conduzido novamente ao arrependimento. O que está acontecendo aí, irmão? Os hebreus, quando Paulo escreve aos hebreus, eles escrevem ao judeu convertido em Cristo. Só que os judeus convertidos em Cristo, eles tinham muitos rudimentos que seguia Moisés. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 13 em diante, né, que o véu está posto. O que é o véu? A doutrina de Moisés. Então esses daí foram renovados pelo Espírito da graça, viveram no Espírito da graça, e eles caíram, e Paulo estava orientando os irmãos hebreus convertidos a Cristo a não cair, porque eles tiveram a sua consciência, a sua mente iluminada. Olha o que o irmão leu, isso é muito importante. Lê o 5 aí agora, irmão. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram e é impossível que seja conduzido novamente ao arrependimento, pois estão crucificados a si mesmo, o Filho de Deus, rejeitando a desonra pública. Olha, crucificando o Filho de Deus. Olha o importante você entender isso aí, irmão. O que Paulo está querendo dizer para eles? Olha, vocês estão querendo voltar para a lei, vocês estão crucificando o Filho de Deus. Ele já foi, ele já ressuscitou. É impossível cair de novo. É impossível de novo iluminar as vossas mentes. Então, os hebreus, irmão, quando Paulo escreve aos hebreus, a judeus convertidos a Cristo, a coisa era muito séria, porque era tudo da lei de Moisés. Então, quando Paulo escreve essa aí, orientando eles a não caírem, a não voltar para o jugo da servidão. Quer ver? Vamos lá para Gálatas, capítulo, vem fresquinho aqui, vem fresquinho na minha mente. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Vamos ler, o que está escrito aí? Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nossa, maravilha, rapaz, ô glória. A justificação deles era o quê? Tá querendo se justificar na lei. Voltar. Foram iluminados, receberam o dom do Espírito, o dom da graça, e querendo voltar de novo, querendo crucificar de novo o Filho de Deus. Continua, irmão, até o versículo 6, você já foi? É a maldição, né? É a maldição. Vamos lá, Gálatas 3:10. Ele está falando, ele está falando ali da maldição, está escrito lá, Gálatas 3:10. Pois todos os que viveram na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não
persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Olha, meu Deus do céu, olha. Irmão, vamos dar uma adiantada, é muito versículo aqui, ó. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, vamos ver o que Pedro falou sobre isso aqui também? Vamos ver o que Pedro falou. Nós vamos finalizar com Tessalonicenses, 2 Coríntios. Vamos lá. Pedro 2, 2 Pedro 2, 20 e 21. Vamos lá, irmão. Vamos ver o que Pedro falou aqui. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Que era os mandamentos que foram dados? Pedro já está escrevendo a graça, porque ele andou com Paulo uns 15 dias, irmão. Gálatas 1,15, né? Está escrito lá que Pedro andou com Paulo 15 dias, ali ele já começa a escrever a graça de Deus. Tanto que ele escreve lá em 2 Pedro 3, quer ver? Vamos lá, 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Vamos lá, irmão. Vamos ver o que ele falou aí, para nós entender o que nós estamos lendo aí. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Quem achou pode ler, irmão. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor, é isso aí? É isso aí. Significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. E ele escreve da mesma forma em que todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Parou! Quem que falou isso, irmão? Pedro falou isso. Se eu falo as cartas pro povo aí na rua, é difícil de entender? Pedro diz, é difícil de entender as cartas de Paulo. Voltar nesse outro versículo, acho que o Juscelino lembra muito bem disso. O povo prega muito em cima disso aí, falando do pessoal, dá uma explicação sobre isso aí, que eles falam, depois que escapou da consumação do mundo, o sistema religioso usa esses versículos para aquelas pessoas que saem de lá, né, não tem nada a ver. Paulo ele estava falando para o povo judeu, não estava falando para hoje. Sim. Não é isso? Sim, irmãos, mentes cauterizadas, né, de homens hipócritas, com a mente cauterizada, né, consciência de mentirosos, que não prega a nova aliança. Você sabia, irmão? 90, vamos botar, 90% da liderança, a grande liderança, eu não estou falando daquele líderzinho com 10 membros não, eu estou falando das grandes lideranças da teologia sistemática. Chefão. Os chefão, aqueles bacharel em teologia, conhece da graça, irmão. Sabia? Conhece a graça, tinha que pregar a graça, mas não prega, por quê? Porque eles obedecem Mateus 6, versículo 24, os dois senhores, eu tenho que amar a um e odiar a outro, né? Quem ama dinheiro, ele odeia quem? Deus. Se ama Deus, esquece o mamon, e o mamon não entra no coração, aí ele começa a pregar a graça, mas por amor a mamon, ele obedece um senhor chamado Mamon. Olha, irmão, isso aí é muito importante entender isso aí. Vamos lá agora. 1 João, nós já estamos terminando. 1 João 2, 18 e 19. Olha, irmão, esse João escreveu aqui. Vamos ver o que esse João escreveu aqui. Filhinho, esta é a última hora. Parou, de novo João falando. Esta é a última hora. Qual a última hora? É a hora do juízo, irmão. Estava para acontecer a qualquer momento. Qualquer momento aconteceu o juízo lá. Quando João escreveu, o Brasil não existia, nós não era nascidos. Então não estava falando com nós. Vai, continua, irmão. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso,
sabemos que esta é a última hora. Os anticristos, quem eram os anticristos da era cristã lá, irmão? Quem era? Quem era? Quem negava a Cristo, quem negava a ressurreição, quem negava o Espírito, fazia grava o Espírito da graça, estava negando a ressurreição. Nada, ele não ressuscitou nada, roubaram o corpo, não foi assim que compraram o soldado, vai lá, diz que vocês pegaram, ele não ressuscitou nada, não foi assim, não é assim nos textos que tá dizendo, ele não ressuscitou nada. Da sinagoga de Satanás, né? Eram os anticristos. Era os anticristos, era aquele que era anticristo, aquele que pregava contra Cristo, aquele que ensinava o povo a se afastar do Criador, a se afastar de Cristo. Hoje o povo aí fora também ensina a se afastar de Cristo, porque Cristo é o seu Criador, é Pai do seu Espírito. Ele diz que você precisa buscar a Deus porque você não tem pai. Como se diz, o seu pai dentro de você, habitando dentro de você, o reino de Deus dentro de você, e dizendo que você tem que buscar ele lá no templo porque você não tem pai, porque o Pai nosso, o Criador, ele está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Essa é a satisfação daquele que conhece a graça, daquele que está na graça, daquele que está trajando esse caminho abençoado, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos lá, irmão. Você já leu 19 já também, né? Isso, leu 19 já, né? Agora vamos lá, 1 João. Vamos lá de novo aí. 1 João 2, 24. Vai lá para o 24, 25. É só seguir aí. 24 e 25. Deixa eu explicar para os irmãos aqui antes dele ler. Essa palavra anticristo, irmão, ela só aparece 4 vezes na Bíblia. Essa palavra anticristo. Inclusive eu tinha que dar um estudo sobre isso aí, anticristo. Só aparece 4 vezes na Bíblia essa palavra anticristo. O que é a palavra anticristo? O sistema religioso, a tradição religiosa, usa o livro de 2 Tessalonicenses, né? Lá no capítulo de número 2, versículo 4, ele se assentará no templo de Deus, parecendo ser Deus. Esse homem está por vir, esse anticristo. Isso é a teologia que fala, irmão. Mas não é assim, porque o templo caiu, o templo ruiu, hoje nós somos templo e morada do Espírito, 1 Coríntios 6,19, né? Paulo, ele cansa de falar nas suas cartas: não sabeis que vós é templo e morada do Espírito? Vocês foram comprados por um bom preço, agora Deus está morando dentro de você. Isso é muito importante. 1 João 2, 24 e 25, irmão. Vamos lá. Quando a vocês cuidem para que aquilo que ouviram do princípio permaneça em vocês. Se ouvirem desde o princípio, permaneça em vocês. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha só, irmão, isso é maravilhoso. Olha, até João escrevendo isso. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Não existe, irmão, outra promessa a não ser essa. A promessa do Pai é a vida eterna. Vida eterna para o nosso espírito. Carne, para nada presta. Né? E João, ele escreve em 6,63, Jesus disse lá, o Espírito vivifica, o Espírito dá vida, mas a carne para nada presta. Nossa carne vai voltar para o pó, irmão. O que em nós temos, em nós? O Espírito de Deus. Né? Quando o nosso corpo desceu ao pó, tem muitos pregadores que falam que tem corpo e alma e espírito, tá, irmão? A alma, ela continua. Irmão, a psique, a alma é isso aqui, ó. Quando você vai para Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 4 e 5, você vai entender do que eu estou falando. Então, o entendimento, irmão, ele também vai para o pó. O espírito segue a Deus, Eclesiastes 12, 7. É verdade, irmão? Então, vamos lá. 2 Timóteo, nós estamos terminando, irmão. 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 2, 17 e 18. 2 Timóteo. Vamos lá. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus,
E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, pode continuar? Você está em que versículo aí já? 20. Ah, tá bom aí. Só isso daí deu para entender já. Irmão, o que é apartar da iniquidade, irmão? O que é apartar da iniquidade? A iniquidade daquela era lá era o pecado da lei. Quando você vai para Isaías, vamos pular Isaías? Vamos lá. Isaías 59. Vamos lá. Aí está na Bíblia, irmão? Vamos lá, eu lembrei de a palavra iniquidade. Vamos lá, Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos lá. Vejam o braço do Senhor, não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês, e o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Tá vendo? Os seus pecados, em outra tradução, as suas iniquidades vos separa de Deus. Que iniquidade que separa você, o homem de Deus? Irmão, é você não pregar a graça. A iniquidade. A iniquidade é o pecado da lei, irmão. Se eu continuo na lei, se eu continuo obedecendo a lei, é aquilo que Paulo falou em Gálatas 2:21. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão, debalde. Ou seja, Também fala que Jesus derrubou a parede da separação. sim, Deus, o próprio Cristo, né? Aquele que nos separava de Deus, ele derrubou a parede da separação. E riscou a cédula. O escrito, a lei. Nós vamos ler isso aí no final aqui agora. Vamos lá. Efésios, a irmã Neuzelli me fez lembrar do versículo aqui. Vamos lá, não está escrito aqui não. Ó, no capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, versículo 15 ao 16. Vamos lá. Estou aqui na reunião. Efésios 2, versículo 15 e 16. Vamos lá? Quem achou pode ler. Efésios 2. Anulando em seu corpo a lei dos seus mandamentos expressa em ordenança, e o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Vai, continue. E ele veio e anulou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Parou. Irmão, que entendimento que esse Paulo traz do terceiro céu. Que entendimento maravilhoso. Ô irmão, eu não sei nem o que falar, mas vamos terminar, irmão. Vamos terminar, que chegou a hora de terminar. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. O nosso irmão, o ministro Jocelino me fez lembrar, agora vamos ler. 2 Tessalonicenses, né? Não, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Não é Colossenses não, vai. É 2? É 2 Tessalonicenses 13 e 14. Vamos lá. Vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, eita glória! Vamos orar, irmão, vamos orar para terminar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Obrigado, Pai. nós te agradecemos, meu Deus, nessa tarde.
Meu Deus e meu Senhor da glória. Tanto versículo, tanto ainda que falar, Senhor. Mas o tempo é corrido. Mas todos entenderam essa mensagem, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde por nos esclarecer, fazermos entender a tua graça. Nós não fazemos agravo ao teu Espírito, Senhor, mas ao contrário, nós adoramos o teu Espírito, em Espírito e em verdade. Foi aquilo que tu falaste para tua filha, lá no capítulo 4 de João. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. E aqui está aqui o teu filho te adorando em Espírito, sem as obras da lei. Quantos podem aplaudir a Cristo, irmão? Maravilha! Irmão, pode colocar no grupo